Senhor presidente, deputado e engenheiro Samuel Malafaia, senhores deputados presentes, meu pronunciamento de hoje, senhor presidente, vai versar sobre a PEC, isto é, Projeto de Emenda Constitucional à Constituição Federal 98 de 2019, que altera os artigos 165 e 166 da Constituição Federal e da nova redação ao artigo 20 e os artigos 107 e 115, estes 107 e 115 dos atos das disposições transitórias e todos eles da Constituição Federal. Essa PEC tramitou em 2 turnos na Câmara dos Deputados, foi aprovada e encaminhada pelo presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, em junho deste ano, para o Senado Federal. Entre tantos artigos, quero destacar um de suma importância, senhor presidente, e senhor deputado Chico, de suma importância para o Estado e para os municípios, inclusive para o município de Macaé, porque diz a nova redação do artigo 115 que a União transferirá dos valores arrecadados com os leilões dos volumes excedentes ao limite que se refere o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 12.276 de 2010, descontada a despesa decorrente da revisão do contrato de cessão onerosa, de que trata a mesma lei, 15% aos estados e Distrito Federal e 15% aos municípios, segundo critérios e condições estabelecidas em lei. Esse artigo 115 é sobre aqueles 100 bilhões de reais que a União pretende arrecadar com os novos leilões das áreas de pré-sal, estimado para realizar em novembro ou, quiçá, no início de 2020. Então, pela PEC aprovada na Câmara, seria 15% para os estados e 15% para os municípios. Evidentemente que os outros 70% fica para o leão, que é a União. E diz que o critério de distribuição será mediante lei específica. Aí foi para o Senado, vai para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Quem vai ser o relator? O brilhante senador Cid Gomes, brilhante para o Nordeste e malvado para o Sul-Sudeste e principalmente para o estado do Rio de Janeiro. Ele aprova na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o parecer dele com uma emenda alterando o artigo 115. Olha, deputado Chico, o senhor que entende de royalties, participação especial e sessão onerosa. A pérola da redação, artigo 115.
a União transferirá dos valores arrecadados com os leilões dos volumes excedentes ao limite que se refere ao artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 2.276, de 10, descontada a despesa decorrente da revisão do contrato de cessão onerosa de que trata a mesma lei, 15% a estados e Distrito Federal e 15% aos municípios. E aí vem o tratamento menor que ele quer dar ao Estado do Rio de Janeiro. 15% ao Estado e 15% ao município, vírgula, distribuídos segundo critérios, respectivamente, do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal, de que trata o artigo 159, inciso 1º, a linha A, e do Fundo de Participação dos Municípios, de que trata o artigo 159, inciso 1º, a linha B, ambos da Constituição Federal, para ser destinados a investimentos e aportes a fundos previdenciários de servidores públicos dos respectivos entes. E aí vem parágrafo único que não entra mais no valor. Deputado Chico, pelo critério de distribuição do FPE, ele é inversamente proporcional à arrecadação de cada estado, para compensar, né, os municípios e estados do Norte e Nordeste. Então, São Paulo é o último da fila, porque é o maior arrecadador. E o penúltimo da fila é o estado do Rio de Janeiro. Esse é o presente grego que o senador Cid Gomes quer dar ao estado do Rio de Janeiro, que é o principal produtor de petróleo desse país. Nós não podemos nos conformar com essa situação. Vamos fazer uma audiência pública. Fazer uma audiência pública não, porque não dá nem tempo, porque já aprovou em primeira, no Senado, vai aprovar em segunda. Vamos fazer uma reunião da Comissão de Tributação, nos rebelarmos coletivamente contra essa proposta, oficiar o secretário de Fazenda, oficiar o presidente da Casa, oficiar o governador do Estado e os presidentes do Senado e da Câmara, principalmente o deputado Rodrigo Maia, que essa proposta é inaceitável. Porque como o Senado mexeu na redação da PEC da Câmara Federal, tem que voltar para a Câmara revisar. Então é hora de nós nos rebelarmos e também oficiarmos as lideranças da nossa bancada federal em Brasília. Então eu queria trazer esse tema para que o parlamento fluminense ficasse consciente do que fez o senador Cid Gomes. E este parecer foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e vai a plenário. Deputado, uma parte, por favor. Qual seria a proposta aceitável, deputado municipal? Meu querido. O senhor tem ideia? Não, o senhor falou, eu tenho minha proposta. O senhor falou do que não é aceitável. A minha proposta era clara e líquida. O critério de distribuição fosse inversamente proporcional ao critério de distribuição do FPE e do FPM. O senhor sabe que inversamente proporcional é o contrário, né? Mas, pelo menos, deixe a redação da Câmara, faz a emenda constitucional e projeto de lei vai regulamentar a matéria, para dar tempo que todo mundo pondere a melhor solução e não leve para o texto da PEC o critério de distribuição. Então, eu queria alertar Vossa Excelência, que está presidindo, e o deputado Chico Machado, porque tem grande
interesse nesse tema, como um dos nossos dignos representantes do norte fluminense, também grande produtor petrolífero, não só de pré-sal, como também de pós-sal. Muito obrigado, senhor presidente.